Vamos dar início a mais um evangelho. Ouvidos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça Jesus. Ouvidos, toda gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à convenção, ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades da acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir o que se reportava a Jesus, criando em ti mesmo entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Então, se desejas, porém, sublimar as possibilidades da acústica da própria alma, então o que você quer trazer para dentro de você, qual é o ser humano que você está se formando, está querendo continuar a se formar, qual é o ser humano que você quer ser, é o que você, a acústica que você vai trazer para dentro de você. Quais são os comentários que você vai absorver, quais são as conversas que você vai estar ali no meio. E existe uma coisa muito clara, toda ação tem uma reação. Se você tiver burburinhos, mexericos negativos, é o tipo de ambiente que você vai estar fluindo, né? É o tipo de vida que você vai estar tendo. Então, a gente tem a vida de acordo com aquilo que a gente absorve, né? Estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Então, quer dizer, nós buscamos aquilo que nós queremos ser, nós buscamos o tipo de vida que nós queremos viver, nós buscamos tudo, né? Não tem como a gente ficar triste e falar, fulano é culpado, ciclano é culpado, bertolano é culpado, porque no fim, todos os sentimentos que nós temos, eles são feitos por nós, viu? Mas outra pessoa contribuiu, mas quem vai formatar esse sentimento, quem vai fazer ele ter forma, ele se criar de fato, somos nós. É que nem fazer comida, né? Vamos dar um exemplo assim. Tá ali os ingredientes, mas quem vai fazer é você, entendeu? O arroz tá ali, o tempero tá ali, mas quem vai montar ele é você. Me fizeram isso, te fizeram tal coisa, mas quem vai formar tudo vai ser você. Então, quer dizer, a gente tem que prestar muito atenção nisso, né? Tomar muito cuidado. Ouvido é importante, boca é importante, olhos são importantes, tudo que a gente pode fazer um retorno é muito importante, né? E às vezes a gente não faz nem o retorno para lá, a gente faz o retorno para cá, né? E aí o retorno é pior ainda. Então vamos continuar aí o evangelho, né? A gente aqui explicando os motivos, né, de ter sido escritos o evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é de uma forma mais simples, que dá para todo mundo entender, não tem toda aquela parábolas, né? Aquelas parábolas todas, tem as parábolas, mas explicando-as. É diante desse poderoso aerópago, que nem conhece o conluio, nem as rivalidades ciumentas, nem o sectarismo, nem as divisões nacionais, que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual, que nós quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir esses decretos soberanos por nossas próprias ideias. Será ele somente que resolverá todas as questões litigiosas, que fará calar as dissidências e dará falta à razão a quem de direito. Diante desse grandioso acordo de todas as vozes do céu, e pode a opinião de um homem ou de um espírito?
menos que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. Então, os espíritos estão aí, né, o tempo inteiro. Então, quando é uma mensagem disseminada pelos espíritos em vários pontos do planeta Terra, quem pode detê-las, né? Ninguém pode detê-las. A opinião universal é, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ele se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, é verdade. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualidades aparecem e eis aí um novo revés para o orgulho humano. Esse conjunto harmonioso já se esboça, portanto, este século, não passará antes que ele brilhe em todo o seu esplendor, de maneira a resolver todas as incertezas, porque daqui para diante, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para reunir os homens sob a mesma bandeira. Uma vez que o campo esteja suficientemente preparado, quanto isso, aquele que flutuar entre os dois sistemas opostos poderá observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício seguro do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, dos diversos pontos sobre os quais se comunicam, é um sinal não menos seguro de qual dos dois sistemas predominará. Né? O espírito sempre existiu, né? Eterno é Deus, mas nós somos criaturas. Nós sempre existimos, entre parênteses, né? A codificação do espiritismo foi por Allan Kardec, certo? Da época que foi codificado até hoje, nós estamos em 2024, né? Aqui 2024, o tempo que se foi, né? Foram muito tempo. Olha aqui a vida de Allan Kardec. Eu tenho aqui a data, né? Mas depois eu vejo certinho a data. Mas já se foi muito tempo. E agora que a gente tá vendo realmente, né? Que o que está escrito no Evangelho daquela época não mudou nessa, né? Não mudou nem um pouco. E por incrível que pareça, as mensagens que os espíritos deram naquela época, parece que elas são para hoje, né? Elas deram certo naquela época, na seguinte, e parece que elas foram feitas para hoje, né? Que coisa estranha, né? Parece que elas foram feitas exatamente para hoje. Nós ainda continuamos num processo de transformação, de modificação de pessoas, e muito claro hoje que hoje nós modificamos mais moralmente, né? Ah, mas a tecnologia está aí. Olha a diferença, sim. Mas a diferença também moral das nossas ideias foram muito grandes, desde a época que foi escrito aqui o Evangelho até hoje, né? O preconceito praticamente tem sido extirpado. Nós não podemos esquecer que tem nações e nações, né? Nações ainda que não acordaram. Vão acordar? Vão. Que forma? Não faço ideia. Principalmente essas nações que tem essas ditaduras aí, né? Vou te dar um exemplo, Coreia do Norte, né? Que uma pessoa quer ser um semideus para não perder o poder, né? Uma estratégia de não perder o poder é ser um semideus, né? Deus, ele não é, porque ele não é nem Deus para ele mesmo, né? Porque se ele tiver que ir embora, ele vai, né? Ele vai assim do nada, de repente, se os espíritos superiores de repente falar, decidimos que amanhã você desencarna, amanhã essa pobre criatura, né? Que ainda tem muito a resgatar futuramente, né? Vai embora, do nada, dá um espirro e vai embora. Então, quer dizer, como essas nações ainda tão fechadas irão se libertar, eu não faço ideia. Eu acho que é esse fato aí, ó, dos espíritos superiores falarem, amanhã vocês já não tá mais aqui, um monte de gente também. Eu acho que é só desse jeito. Bom, mas como todas as coisas se modificaram, né, o que era impossível, né, não existe impossível para Deus, né, só existe possível. Impossível é nós se manter vivo
tempo inteiro, né? Com a mesma veste carnal. Nós somos espíritos, nós só trocamos as vestes. Então, a gente tem visto toda essa mudança, se parar e analisar, e a mudança é muito grande. Graças a Deus, os preconceitos vão se diminuindo, estão diminuindo. O nível de consciência a gente tá ampliando, né? Hoje já não se deve fazer mal a alguns animais, né? Infelizmente tem nações que os comem, né? Mas acho que eu tenho certeza que o mundo em volta se modificando, a minoria vai acabando se modificando também. E muitas outras coisas, né? O preconceito em si, a expressão de personalidade que a pessoa pode ter hoje, né? Antigamente não podia. Na minha infância mesmo já era bastante preconceituoso, e foram poucos tempos, né? Os anos foram muito curtos para ter uma mudança, graças a Deus. Então vamos lá, vamos continuar, né? Aqui também, notícias históricas. Para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e caracterizam o estado dos costumes da sociedade judia naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. A compreensão da sua significação explica também o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem estranhas. Samaritanos. Após os cimas das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída numerosas vezes, ela foi sob o domínio romano e sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego Sebaste. Você vê, né? O nome das cidades naquela época mudava várias vezes, né? Ocorre essas diferenças às vezes conosco? Ocorre, né? Ocorre de algumas mudanças? Ocorre, né? Até de alguns países mudam-se o nome, né? Então, naquela época, também mudou-se o nome, né? Capital dissidente de Israel, depois Augusta. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá, uma versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Admitiam somente o Pentateuco, que contém a lei de Moisés, e rejeitavam todos os livros que lhe haviam sido posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo eram desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência de opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eles eram os protestantes da época. Ainda hoje encontram-se samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente em Naplusa e Java. Observam a lei de Moisés com maior rigor do que os outros judeus, e só se casam entre eles. Você vê, né, desde aquela época já existia, né, a versão, né, de uma ideia para outra. A minha ideia é essa, ela é verdadeira, ela é certa, se você não seguir ela, nós não somos amigos, nós somos inimigos. Que estranho, né? O ser humano mesmo faz a sua própria separação, né? Tá o tempo todo fazendo a sua separação, quando todos são seres humanos. Aí eu pergunto, né? Quem faz todo o rebuliço no planeta Terra? Os que estão no planeta Terra. Quando vai parar? Quando os que estiverem aqui resolverem parar. É mais ou menos assim, né? Mas Deus tem deixado só pelo ser humano? Não, né? A gente já está no regeneração, plano de entrando em regeneração, na transição.
Então, os que são muito maléficos aqui não reencarnarão, né? Os que já estão indo parece que não volta mais, graças a Deus. Né? Acho que é por isso que está tendo tanta tempestade, tanta coisa, a gente não pode achar até ruim, né? Porque ali já faz um escolhido mesmo, e já de uma vez só já vai um monte, né? Então, quer dizer, e esses que não estão a fim de se melhorar, tá indo para outros planetas aí, inferiores à Terra, ainda bem. Vamos encerrar então o Evangelho de hoje, né? Agradecer por mais um momento. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Que seja feita sempre a vossa vontade e não a nossa. Iluminai os nossos corações, os nossos pensamentos. Pai amado, Jesus querido, santificado venha a nós, vós, vosso reino de misericórdia. Se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma medida e forma que nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixais sucumbir à tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, e assim seja.